Você conseguiu abrir sua Bíblia aí? 1 Reis, capítulo 19. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura desse texto. Quero ser breve, para que você possa assimilar realmente tudo aquilo que Deus quer nos ensinar através desta palavra. 1 Reis 19 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo o tocou, ele disse: Levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Amém? Que fazes aqui, Elias? Se nós fôssemos dar um título, um tema para essa mensagem, eu diria: a síndrome de Elias. A síndrome de Elias. Porque hoje, na atualidade, nós vemos muita gente, muitos crentes, vivendo a mesma situação de Elias. O mesmo problema de Elias. Nesse tempo aqui, Israel viveu um momento de rebeldia ao Senhor. Era um momento que ele estava afastado de Deus. Acabe, que era o rei de Israel, foi um rei ímpio, dos mais ímpios reis que Israel teve. Um homem que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Um rei que se deu ao prazer de casar com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios, onde nessa terra, nesses povos, eles adoravam o rei Baal. E aí, Acabe corrompeu o povo, todo o povo, contagiou todo o povo, levou todo o povo a quê? A adorar a Baal. Ele montou um altar a Baal e induziu o povo para que adorassem aquele Deus que era abominável ao Senhor. E é nesse contexto da história que
Elias aparece e ele começa a mover o ministério profético, a iniciar o ministério profético, como nós conhecemos hoje. E ele começa a trazer uma palavra dura para aquele rei e aquele povo. E para manifestar o poder de Deus, ele chega ali e fala, olha, a partir de agora não vai ter chuva, rei. E foi para um lugar para ser sustentado por uma viúva. E diz a palavra de Deus que ali não choveu mais. Veio a seca, veio a miséria, veio o tempo ruim, a dificuldade. Pela palavra de Acabe. Que chegou um momento que Acabe caiu em si e falou, onde está esse homem que eu quero matar? Vou matar Elias. É nesse contexto que depois Elias aparece novamente. E aí ele fala, ó rei, prepara-te que vai chover. E a Bíblia Sagrada diz que Elias foi para o monte, orou e pediu para o seu servo, olha, vê se vai chover. Não, o tempo está limpinho, está seco. Sol de brigadeiro. Tranquilo. Volta lá e vê se vai chover. Profeta, não tem nenhum indício que vai chover. Volta lá novamente e vê se está aparecendo chuva por aí. Sim, 7 vezes. Até que ele disse, olha, está aparecendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias vai lá e fala para o rei, olha, se abriga porque vem chuva. É nesse contexto todo que depois dessa chuva, Elias desce e vai desafiar os profetas de Baal. O rei tinha 450 sacerdotes, 450 que se diziam profetas de Baal. E Elias vai lá e desafia-os. Fala, o meu Deus é o Deus que fala que não vai chover e não chove mais. Fala que vai chover e vai chover. Esse é o vosso Deus, Baal? E desafiou. Diz também a palavra de Deus que, nesse desafio, os 450 profetas de Baal, eles tinham que fazer com que descesse fogo do céu para consumir o sacrifício. E assim fizeram esses 450 profetas durante um dia todo. Porém, nada aconteceu. No final do dia, então, Elias prepara o altar, prepara o sacrifício, começa a jogar água e pede para trazer mais água, e ele faz uma vala, um rego em volta do altar, joga mais água, e aí ele clama ao Senhor. E desce fogo dos céus, consome todo o sacrifício, lambe toda a água, diz que até as pedras foram consumidas, a terra, o solo foi consumido pelo poder de Deus. Queridos, não brinca com o poder de Deus. Não brinque com o poder de Deus. Elias, então, sacrifica os profetas de Baal. 450 profetas são cortar a cabeça fora, mortos. E nesse contexto todo, vem Acabe, o rei, que viu aquilo, que presenciou tudo aquilo, ele não podia fazer nada contra Elias, porque sabia que o povo estava do lado dele, vendo tamanha demonstração de poder,
Tamanha demonstração do Deus vivo, do Deus que é verdadeiro, do Deus que é real, que tem poder, que pode fazer realmente alguma coisa. E a Bíblia diz que o rei então vai para casa. Ele não pôde fazer. Essa é uma demonstração de um homem frouxo. Acabe. Ele vai para casa, corre lá para sair da mulher dele e fala: Jezabel, minha querida Jezabel, você não sabe o que aconteceu. E aí começa a relatar o que aconteceu. Queridos, cuidado com os relatos que você faz. Cuidado com aquilo que você fala. Olha só, Acabe vai lá e, em vez de falar, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, olha, Deus se manifestou de uma forma extraordinária, trazendo fogo do céu. Coisas que os nossos profetas, os profetas que nós confiamos tantos, que é em grande quantidade para realmente movimentar o mundo espiritual, não tiveram poder nenhum, mas Deus. Falou assim, Acabe falou, não. Falou, olha, Elias, aquele homem que fez com que aparecesse a seca, agora ele orou, veio a chuva, mas em compensação ele matou todos os profetas. E ele fez isso, fez aquilo. Jezabel, seu coração, falou, vou mandar um recado para ele. Elias, assim como você fizeste com os profetas de Baal, em 24 horas vai acontecer contigo também. Esse é o recado que Elias recebe. Ela não teve coragem de vir falar. Tem pessoas que são assim, né? Manda recado. Manda avisar. Não precisa ter medo dessas pessoas que mandam recado, não. Por isso que Deus não manda recado. Deus fala conosco. Amém? Deus fala conosco. Ele tem falado pela sua presença, pela sua palavra, através dos cânticos tem falado conosco, através da oração ele tem falado conosco, através das ministrações, Deus tem falado conosco. Jezabel manda um recado e Elias, quando ouve então exatamente o texto que nós lemos, a partir do versículo de capítulo 19, começa exatamente esse relato que Elias começa a entrar em crise. O que ele faz quando ele ouve que Jezabel intenciona matá-lo? Ele tem um dia de vida. O texto diz que ele entra em crise. Crise, para mim, o que é? Uma fase difícil. É um ponto de transição entre um período de fartura e um período de escassez. É um período de transição entre a alegria e a tristeza. É um período entre o bom e o ruim. Você entra em crise. Você está acostumado num estado e, de repente, se vê em outro. E até que você se adapta àquela nova situação, você entra em crise. São momentos difíceis. Você ser próspero, daqui a pouco está passando necessidade, acostumado a comer uma boa comida, e de repente ter que se alimentar com coisas muito básicas. Frequentar bons ambientes e, de repente, você ser privado disso. Você ter um bom emprego, um alto salário, e daqui a pouco você ter que depender de cesta básica. Isso é crise. Talvez aquilo que o nosso país está passando nesse momento, né? Tivemos um período muito bom, né? E, de repente, quando a economia estava muito bem, todo mundo ganhando bem, todo mundo podendo comprar, daqui a pouco vem um momento tão difícil que as vendas cessam, aparece o desemprego,
aparece a miséria, entre as necessidades, é crise. O que aconteceu com Elias? Ele passou a viver em crise. Porque eu até imagino que aconteceria comigo se eu tivesse naquele momento lá ministrado e fogo dos céus caia sobre esse sacrifício aqui para que teu nome seja manifestado, Deus. Que a tua glória seja manifestada. Vem, puf, fogo. Todo mundo vai crer no poder de Deus. Todo mundo vai aceitar o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. O rei vai se curvar, vai reconhecer o seu erro e levar o povo a se arrepender. Mas foi isso que aconteceu? Não. Elias, ele se dispôs de uma forma extraordinária, usando o poder que Deus tinha dado a ele, a autoridade que Deus deu a ele. Mas houve uma conversão em massa, uma modificação de pensamento daquele povo. O rei se quebrantou o seu coração. Não. Eu creio que, nesse momento, Elias, ele falou, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E ainda, além de tudo, ainda querem me matar. Elias, eu creio que entrou numa fase tão difícil que muitas vezes nós identificamos crentes assim. Crentes que são presentes, que são constantes, que são participantes, que estão constantemente na igreja, que são dispostos, que estão atuantes na igreja, que estão o tempo todo aí, mas de repente começam a viver um tempo do passado, um tempo de lembranças apenas. Eu estou parando, eu desisti, eu não quero mais. Queridos, nós não fomos chamados para viver de passado, do ontem, daquilo que aconteceu. Nós fomos chamados para um tempo chamado hoje. Aleluia. Nós fomos chamados para um tempo chamado o quê? Hoje. Nós fomos chamados para um tempo chamado hoje, queridos. Hoje. Não podemos viver do passado. Elias, ele entra numa crise. E muitos crentes estão vivendo essa crise espiritual. Esse momento difícil. E aí nós começamos a ver algumas coisas. Pelas atitudes de Elias, demonstraram que ele era um homem de Deus. Que ele era cheio do Espírito Santo. Que ele era um profeta ousado e destemido. Ele tinha dos céus autoridade e poder. Foi falado aqui hoje sobre autoridade e poder. E há uma diferença muito grande entre autoridade e poder. Deus me deu poder, me deu autoridade. Há muitos crentes que têm poder, mas perderam a autoridade. Quando nós saímos da presença de Deus, nós perdemos a autoridade de Deus. Há uma diferença entre poder e autoridade. Eu lembro agora do rei Saul. Ele foi consagrado rei de Israel. Mas chegou um momento que ele se distanciou de Deus. Ele se rebelou contra Deus. E aí a Bíblia fala que ele perdeu a autoridade. Ele tinha o poder de rei, mas ele não tinha mais autoridade. A autoridade dele foi passada para Davi. E o que faz poder e autoridade? Dá um exemplo muito prático. Imagina um policial rodoviário lá na pista. Lá na pista. Ele está lá na Baixada.
Lá em cima vem um caminhão carregado, 30 toneladas, aquela carretona, descendo, que vai ganhando velocidade. Ela estava 20, mas ela já está 40, por causa da descida, 60, e as carretas modernas aí correm mesmo. Mas lá embaixo tem um policial. E ele pega e faz um sinal para aquela carreta parar. Aquela carreta, o motorista daquela carreta, ele tem um poder, de repente até de passar, porque ele tem a força, está com ele. Aquele caminhão enorme, 30 toneladas numa descida. Mas aquele policial tem autoridade. Ele levanta simplesmente a mão. Ele simplesmente levanta a mão. E o motorista que ele faz lá, começa a frear. Quem é carreteiro aqui? Ninguém. Tem filho do carreteiro aqui. Como é que começa a fazer? É isso? Começa a frear a carreta, vai freando, chega lá embaixo, ele chega com velocidade parecida com zero, quando chegou perto do policial, está velocidade zero. Por quê? Porque aquele policial tinha autoridade para fazer ele parar. Sabe, queridos, Elias, ele tinha o poder e tinha autoridade. Deus, ele quer nos dar exatamente isso, poder e autoridade. Muitos crentes têm o poder na mão. Você pode usar o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus tem poder. Você vai usar o nome de Jesus. No nome de Jesus, eu te expulso do demônio. No nome de Jesus, eu ministro cura. No nome de Jesus, saia empecilho. E assim por diante. Você vai usar o nome de Jesus, que tem poder. Porém, você tem que ter autoridade dos céus. Você tem que ter autoridade dos céus. E sabe o que aconteceu? Elias, quando ele ouve aquela mensagem de que ele seria morto, ele pega e começa a fugir. Na sua crise, a sua crise traz algumas consequências. E eu tenho para comigo que a primeira consequência de uma crise, que ela traz no seu bojo, consequência da crise, é o desânimo. É o desânimo. Elias foi contagiado por um desânimo tão grande que fez com que ele se ausentasse. E ele foi deitar no zimbro. Muitas pessoas estão deitadas debaixo do zimbro, esperando que alguma coisa aconteça. Mas se você foi para baixo do zimbro, quero dizer para você nesta noite, que aí não é o seu lugar fixo. É apenas um tempo que você deve dar na sua vida. Eu não estou dizendo que você não está livre de passar por uma crise dessa, de repente se sentir desanimado. Sabe por quê? O desânimo é uma grande ferramenta usada por Satanás contra a vida do crente. É uma ferramenta tremenda na mão de Satanás, é desanimar. Você encontra pessoas desanimadas aos montões, pessoas que não têm mais ânimo, não têm mais coragem para nada, principalmente para buscar a Deus. Um esgotamento emocional, parece que o cansaço da vida vem trazendo algumas consequências e ele começa a desanimar. O salmista, ele pode experimentar isso. E lá no Salmo 42, verso 5. O salmo não é versículo, é verso, porque são poemas. E ele diz assim:
Por que estás abatida, ó minha alma? A alma dele estava o quê? Abatida, desanimada, estava frustrada. Queridos, você é humano, você está sujeito a passar por isso. Há um período, não sei não. Você está sujeito a essas coisas. Mas sabe o que disse o salmista? Você está abatido, minha alma, porque você se perturba dentro de mim. Sabe, querido, o crente ele não pode se conformar com situações negativas. Tem crente que se conforma com situação negativa. O salmista ele fala assim: por que estás abatido, minha alma? Por que você está aí perturbado dentro de mim? Aquilo estava incomodando. Tem crente que ele começa a se esfriar espiritualmente, e ele acha isso normal. Ele começa a se distanciar de Deus e acha isso tranquilo. Querido, não se conforme. Não se conforme com a frieza espiritual. O salmista disse: olha, espere em Deus. Aguarde em Deus. Sabe que você vai estar passando por uma situação difícil, um momento difícil da sua vida. São situações, são perseguições, são questões que aparecem realmente na nossa vida. Ele falou: espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Há um momento de vitória para nós, querido. Não é só de derrota. O salmista sabia disso. E aí, quando você está desanimado, alguns sentimentos passa a ocorrer. Olha só que nos ensina Elias, no versículo 4, se você puder olhar aí, no capítulo 19, versículo 4. Ele diz assim, olha o que disse isso. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e pôs a sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. O que estava dizendo Elias? Já basta, chega, vou jogar a toalha, não quero saber de mais nada. Quantas vezes você já falou isso? O que Elias estava dizendo: não quero saber de mais nada, já basta. Tá bom, Senhor, o que eu fiz até aqui, já fiz. Ah, Senhor, já cantei, já louvei, já toquei, já preguei, já lavei, já limpei, já fiz isso. Mas agora, Senhor, agora, olha, eu vou esperar a morte. É a morte. Elias, ele pediu para si a morte. Ele sabia que ele não podia tirar a sua própria vida, porque a vida pertence a Deus. Mas falou: Senhor, me leva em paz. Quero usufruir da tua glória. Quero usufruir da tua presença, Senhor. E às vezes nós sentimos assim. Elias, ele falou: olha, Senhor, para mim, chega. Chega. Quantas pessoas já se sentiram assim? Pessoas que já viveram esse momento de fracasso. É um sentimento, uma ideia que o diabo coloca na nossa mente. Para quê? Para exatamente demonstrar isso, que você é um fracassado, que você é um derrotado. Está vendo? Você fez tanto, está vendo? Você ajudou tanto, você orou tanto. O diabo começa a colocar esse sentimento de fracasso, de derrota. E você começa a assimilar isso. Começa a ter isso como uma verdade na sua vida. Sabe, queridos, Satanás, ele vem e trabalha na nossa mente constantemente. Ele vem com mensagens negativas. Mas o que diz a palavra de Deus? Em Cristo Jesus, eu sou o quê? Mais do que vencedor. Quando o diabo vem e fala que você é derrotado, o que você tem que dizer? A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Você tem uma palavra de oposição a ele. Quando ele está dizendo, está vendo, você
não conseguiu nada, você não pode nada, você tem que dizer o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que te dá força, te dá graça, te dá ânimo. Então, tudo você pode. O diabo vem e fala, não, você, coitadinho de você, já era. Você não pode nada, você não é nada, ninguém na ordem do dia. Essa palavra de engano de Satanás. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando o diabo vier falar para você aqui, você não tem mais nada, que tudo acabou para você, você vai viver na miséria, você pode rebater com a palavra de Deus, usando a palavra do salmista: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada vai te faltar, querido. Mas, está vendo, você está desempregado agora, você confiava tanto nesse teu emprego, na tua capacidade profissional. Mas o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não vai me faltar paz, não vai me faltar alegria, não vai me faltar irmãos para estar ao meu lado, não vai faltar a igreja para mim, não vai faltar o Espírito Santo de Deus, não vai faltar a presença de Deus na minha vida, nada vai me faltar. A alegria dos céus, o conforto dos céus não vai me faltar, porque o Senhor, Ele é o meu pastor. Ah, mas está vendo, está todo mundo contra você, está todo mundo perseguindo você. Eu vou falar a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem vai ser contra você, querido? Se nós nos usufruirmos da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu também com Elias? Chegou num momento que ele declarou: olha, eu estou solitário. Olha só o que diz o versículo 10. Versículo 10. Abra aí juntamente comigo. Capítulo 19, versículo 10. E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Tem momentos que você se sente sozinho. Tem pessoas ao seu lado, você está dentro do shopping, 1 milhão de pessoas lá dentro, você vai para uma festa, muita gente lá participando, você vai para um evento, está todo mundo lá, e você se sente solitário, sozinho. Foi o que aconteceu com Elias. Ele se sentiu abandonado. É essa a sensação que ele tinha, de abandono. Muitos crentes estão assim, se sentem na solidão, entram que no ostracismo, sentem aquele afastamento, aquele isolamento. E entra aquele espírito de comiseração, né? De autocompaixão, e aí é o perigo. Aquele sentimento de que pena de mim, né? Coitadinho de mim. Ou seja, autopiedade. Autopiedade. Ah, tadinho de mim, não é todinho de mim, não. Tadinho de mim. Aí fica magoado, fica emburrado, fica mal-humorado. E aí entra em estado de depressão. Nesse momento, querido, você precisa trabalhar o seu ego. Colocar o seu ego no seu devido lugar. Crente egocêntrico e não jesuscêntrico. Coloca Jesus Cristo no centro da sua vida. Quem está solitário, está no meio da igreja, se sente abandonado. É um espírito que vem e toma e começa a falar: está vendo? Ninguém gosta de você. Está vendo? Todo mundo te deixa você. E você, é verdade. É mesmo. Ah, vou deixar. É crises que nós temos que enfrentar. São momentos da nossa vida que nós
temos que dar conta de que realmente ocorre. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém? Você ama a Deus? Então vai acontecer algumas coisas na sua vida para que você cresça, para que você se fortaleça, para que você tenha estrutura espiritual. Elias, ele vai então para o Monte Horebe, um lugar de refúgio, para a presença de Deus. É o ensino que Elias nos deixa. Apesar de toda aquela situação, falando, eu não posso ficar aqui debaixo do zimbro. Deus vem e entra com seus cuidados. Queridos, por mais difícil que seja a situação que você possa estar passando, Deus tem cuidado de você. E Ele entra com a sua providência. Deus, Ele não abandonou Elias. Ah, Elias, safado, sem vergonha. Puxa vida, te dei tanta autoridade, você viu o que você fez lá? Ó, o milagre que você fez, o poder que você manifestou ali, e olha o que ocorreu. Não. Deus começou a cuidar de Elias. Mas uma lição fica para mim, que Elias deixou ser cuidado por Deus. Veio o alimento para Elias, ele comeu. Para nós, o alimento é a palavra. Queridos, quando você estiver em crise, quando você estiver em dificuldade, quando você estiver em desânimo, sentir-se fracassado, sentir derrotado, sentir-se em solidão, venha para a palavra de Deus. Venha ouvir a palavra de Deus, venha se alimentar. Esse é o momento que você se sente fracassado, se sente desanimado. Venha ouvir a palavra de Deus. Elias, ele correu para a presença de Deus. Ele se alimentou e foi para o Monte Horebe. Deus, ele tem cuidado. Assim como ele cuidou de Elias, ele tem cuidado de você. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Lá está em João, capítulo 6. E um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 58, ele fala assim, eu sou o pão que desceu dos céus. Por isso nós participamos hoje do pão. Eu creio que você sai daqui, nesta noite, depois de participar dessa ceia abençoada, você sai mais do que fortalecido. Se você estava um pouquinho desanimado, você sai aqui animado. Se você estava triste, você sai alegre. Se você estava doente, você sai curado. Se você tinha um problema, você sai com a solução que Deus está dando para o seu problema. Queridos, mas você tem que deixar ser alimentado, deixar ser ministrado, deixar ser discipulado. Muitas pessoas nós queremos discipular e nós temos dificuldade em discipular. As pessoas precisam ser alimentadas e não querem receber. É o doente que precisa do remédio, mas não quer o remédio. Você conhece alguém assim? Filho, está aqui o remédio. Não, mamãe, eu não vou tomar, não. Maridão, está aqui o remédio. Não, eu sou macho, eu não vou tomar, não. Mulher, está aqui o remédio. Não. Come, que é bom. Traz o sustento. Te fortalece. A palavra de Deus nos fortalece. É por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor, ou vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque ele ia receber alimento espiritual. Elias recebeu pão, água espanosa do Espírito Santo, ao fluir do Espírito Santo nesse lugar, na presença de Deus. Por isso que nós nos alegramos quando nós vamos à casa do Senhor, quando nós vamos a um lugar como esse aqui, buscar a presença de Deus, porque o desânimo desaparece. A gente sai daqui mais fortalecido, mais alegre, e amanhã ele está de cabeça erguida para enfrentar os seus problemas. Mas acontece que ele passa segunda sem se alimentar, terça-feira sem alimentar, quarta-feira sem alimentar, quinta-feira. Quando chega no final de semana, ele está o quê? Um bagaço. Está derrotado.
Cadê aquele crente cheio de vigor, cheio de autoridade dos céus? Perdeu a autoridade, perdeu a força, perdeu o ânimo, perdeu a coragem de enfrentar. Você não desafiou o inimigo ali? Sabe, queridos, por isso que este momento aqui nós temos que valorizar. Por isso que esse momento aqui, o crente que entra aqui, ele tem que prestar atenção em tudo aquilo que está acontecendo. Sabe, não se disperse a sua mente com nada. Com nada. Não volte para trás, não deixa chorar, não, preste atenção, queridos, que o alimento, às vezes, ele vem de conta-gota, sabe, queridos? Deus, ele é assim, às vezes ele fala de uma forma que uma palavra vai mudar a sua vida. Um momento só vai mudar os seus sentimentos. Uma palavra só vai dar um rumo para a sua história. E às vezes você perde. Elias, ele não perdeu a oportunidade. Ele se alimentou. Voltou a dormir. Deus voltou a falar com ele. Deus, queridos, ele tem nos dado oportunidades. Grandes oportunidades. Deus voltou a falar com Elias. Deus tem voltado a falar conosco. Por isso nós glorificamos ao Senhor. Aleluia, que ele continua falando. Ele continua falando, aleluia. Ele continua manifestando o seu poder. Ele não nos tem deixado só. Porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a tua estrutura é diferente da minha. A minha estrutura é diferente da estrutura dos meus filhos. É diferente da estrutura da minha esposa. É assim sucessivamente, queridos. Deus, Ele nos conhece o nosso interior, conhece os nossos sentimentos, conhece o nosso coração, sabe aquilo que nós pensamos. Elias, ele foi ao Monte Horebe 40 dias e 40 noites. Ele andou. Chegou lá, ele sabia que algo tinha para ele. Queridos, você nunca vem à toa na igreja. Ou você recebe uma palavra de consolação, uma palavra de alento, ou uma palavra de exortação. E a palavra que mais faz efeito na nossa vida é quando nós somos exortados, quando nós somos confrontados, porque vamos alinhar o nosso rumo, vamos acertar a nossa direção. Não é por aqui não, é por aqui. É por aqui que está a bênção do Senhor, é por aqui que está a vitória do Senhor. Quando nós estamos em desânimo, em fraqueza, nós temos que se alimentar da palavra de Deus. É na presença de Deus que nós recebemos dele força, energia, para nós continuarmos. Ele permitiu ser ministrado, porque lá no Monte Horebe, Elias foi para a caverna, para a tenda. Mas, de repente, vem a presença do Senhor. Que não estava no vento, que não estava no terremoto, que não estava no fogo, mas uma voz suave. Que fazes aqui, Elias? Queridos, quantas vezes você tem ouvido essa voz? Quando você saiu da presença de Deus, quando você saiu do caminho, Senhor, quando você saiu do centro da vontade de Deus, você deve ter ouvido essa voz. O que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Se fosse a minha esposa falando para os meus filhos, ela ia falar, o que é que você perdeu aqui? Não é isso? De repente é isso. O que é que você tem? Onde você está? É essa a pergunta desta noite. Onde você está? Você está na presença de Deus? Ou você está se sentindo desanimado? Está se sentindo fracassado? Está com espírito de autopiedade, de solidão ali? Sabe, queridos, nesta noite Deus está falando para você, volta. Ele falou para Elias, Elias,
Ele falou calmamente, diz a palavra de Deus, suavemente. Deus, ele não é carrasco. Elias, volta. Você tem mais coisas para fazer. Elias falou, ó, estou entregando a chave, ó. Está aqui minha Bíblia, está aqui meu cartão de membro. Ó, Deus, não quero... Eu já matei 450 profetas de Baal, já fiz a minha parte. Foi isso que Elias fez, não. Elias, volta. Tem mais coisa para fazer. Que você pensa que Deus já terminou o ministério na sua vida? Não terminou, não. Tem muito mais coisa ainda para fazer. Sabe que Deus falou para Elias, volta. Aqui, ó, no capítulo 19, ele está dizendo assim, olha, vai para lá. Olha, tem algumas coisas para você fazer ainda. Olha, você, por exemplo, tem que ungir Azael, rei da Síria. Tem mais, Elias, olha, você vai lá e fala com Jeú, unja ele também. Olha, também, Eliseu, você vai ungir Eliseu. Eliseu vai passar a andar contigo, vai ser seu ajudante. Você está achando que está difícil? Eu vou pôr alguém do teu lado. Sabe, queridos, nesta noite Deus está dizendo para nós, para que nós temos uma missão a realizar. Deus tem uma obra a realizar através da sua vida. Se você já disse um basta, um chega, Deus está dizendo, eu tenho algo para realizar através de você. Gostaria que você ficasse de pé.